Esta é a quinta temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. E agora falaremos de uma profissão pouco conhecida deste lado. Vamos falar de um físico aplicado e vamos falar especificamente da física médica. E para isso conversaremos com o Ricardo Andrade Terini, que é graduado e licenciado em Física, é mestre e doutor em Física pela PUC, foi professor do Departamento de Física e também coordenador deste curso na mesma universidade. Atualmente é professor do Instituto de Física da USP e tem pós-doutorado no Laboratório de Dosimetria das Radiações e Física Médica do Instituto de Física da USP. Eu agradeço a sua presença. Prazer. E poderíamos começar com um caso, uma situação inusitada, até uma piada a respeito do trabalho deste profissional. É interessante a física aplicada à medicina, conhecida como física médica, né? Ela nasceu de vários casos, muitas vezes fortuitos, de uso de instrumentos que tinham uma finalidade e que acabaram sendo aplicados para outra, né? E um momento da história que foi muito importante, que acabou dando o tom do que é a física médica hoje, foi a descoberta dos raios-x e da radioatividade no finalzinho do século XIX. Pelos alemães, o raio-x, e pelos franceses, a radioatividade. E o descobridor da radioatividade foi o Becquerel, Henri Becquerel. E aí ele convivia, entre outros, né, com o casal Pierre e Marie Curie, que também entraram na pesquisa da radioatividade logo em seguida dele e descobriram novos elementos químicos. E um dia o Becquerel ganhou da Marie Curie uma amostra de rádium, que era um elemento radioativo bastante intenso que foi descoberto por ela, pela Marie Curie, né? E que florescia, né, visualmente. E ele recebeu aquilo e ele ia fazer uma conferência, ia tomar um trem para fazer uma conferência, e o que ele fez? Ele pegou aquilo e colocou no bolso da jaqueta. E tomou o trem e foi fazer sua conferência. Fez a conferência, ele quis levar aquilo para mostrar para as pessoas que iam observar, né? E usou aquilo no bolso da jaqueta e manipulando durante 6 horas. Quando ele voltou, ele reparou que o peito dele tinha uma queimadura profunda na região em que ele tinha colocado aquele vidrinho, aquele frasco, tinha uma queimadura profunda. Ele ficou assustadíssimo com aquilo, porque ele não imaginava que a simples proximidade daquele elemento rádio ia produzir aquilo. Mas isso por um lado, foi um problema sério de saúde para ele, não é? Não que ele tenha morrido disso, mas foi um problema sério. Mas deu um insight para ele perceber que aquele tipo de radiação poderia ser aplicado diretamente para combater algum tipo de doença, algum tipo de tumor que existisse no corpo da pessoa de uma maneira eficaz. E foi daí que nasceu as primeiras aplicações de radioterapia, usando fontes radioativas. E esse casal, inclusive, tem uma peça de teatro que mostra um pouco a vida deles, né? Ah, sim. Eles acabam morrendo por causa da radiação, né? E também por causa de radiação, porque eram pioneiros, né? Não sabiam dos efeitos, mas antes disso ganharam o prêmio Nobel e tudo mais. O que faz esse físico médico, né? Qual é o trabalho dele que o médico não pode fazer? Pois é, então. O físico médico, os físicos começaram a ser chamados pelos médicos já no final, em meados do século XIX, no início do século XIX, fim do XVIII, para darem aulas nas escolas de medicina sobre equipamentos que poderiam ser usados para tratamento de saúde e que eles médicos não tinham formação para isso. Isso naquela época, em que a visão era mais uma visão higienista, uma visão mais de preservação da saúde, conhecimento do corpo físico e não muito mais do que isso. Com a descoberta dos raios-x e da radioatividade, e na entrada do século XX, mudou muito isso, porque a partir daí a física médica e os físicos médicos, né,
passaram a buscar diagnosticar os problemas de saúde e fazer o tratamento na medida do possível. Então a física se voltou muito mais para o diagnóstico, principalmente o diagnóstico por imagens. Sei. Os raios-x produziram as primeiras imagens do corpo humano sem precisar fazer uma incisão. Para ver o que tem dentro. Para ver o que tem dentro, não é? Problema. Então nasceu a imaginologia, quer dizer, o diagnóstico por imagem, e depois a terapia usando diversos métodos, mas em particular as radiações, né? E o físico médico, então, os físicos passaram a trabalhar em hospitais. Além de ensinarem, eles passaram a começar a trabalhar nos hospitais. Isso no começo do século XIX. Então, hoje a gente tem, dos físicos que trabalham nessa área, a gente tem os físicos que trabalham nos hospitais, ainda hoje. Estão dentro do hospital. Dentro do hospital, são funcionários contratados pelos hospitais ou funcionários de empresas que são contratados, prestam serviço para o hospital, né? Isso varia muito. Na área de radioterapia, em particular, isso é uma necessidade absoluta. Os serviços de radioterapia só funcionam se tiverem um físico responsável. Quer dizer, o médico fala, vai fazer radioterapia. O que faz o físico? O físico, no caso da radioterapia, ele ajuda a fazer o planejamento da irradiação que vai ser feita no paciente. Junto com o médico radioterapeuta, porque a radioterapia também é uma especialidade da medicina. Sim. Né? Então, ao médico radioterapeuta, ao físico médico de radioterapia, a tecnólogos, a enfermeiros, enfim, vários profissionais, a uma equipe multidisciplinar que tem que, então, trabalhar junto no hospital para isso e que tem que atuar em cada caso. Em cada caso. Sim. Então, eles fazem o diagnóstico, eles fazem os primeiros planejamentos da terapia, e aí, quando o paciente vai direto lá para a sala de radiação, eles ficam monitorando toda a irradiação, corrigindo, etc. Para ver se não tem excesso, ou falta, exatamente, amplitude. E os equipamentos para isso são cada vez mais complexos, e é por isso que o físico tem que estar lá. Eu lembro que, quando eu era menino, na escola, na campanha de combate à tuberculose, todo mundo tinha que fazer uma biografia. A biografia, eu fazia. Eu fiz isso. Eu dava aula no colégio, tinha uma Kombi que todo ano estacionava na frente, olha só, na frente da porta do colégio, e todos os professores e funcionários tinham que entrar um por um dentro da Kombi para fazer a biografia. E nós, para fazer a matrícula, tínhamos que entregar, e tinham institutos que faziam isso. Quer dizer, é um avanço que combateu a tuberculose, né? É tuberculose, né? Era para diagnosticar a tuberculose. Com o auxílio do raio-x, né? Foi mais a popularização, né? Sim, aqui no Brasil em particular, né? O Manuel de Abreu, que foi por isso que chama biografia, a biografia, O Manuel de Abreu, que foi o inventor desse processo, ele chegou a ser cogitado para ganhar um prêmio Nobel. Sim. Mas acabou não sendo por questões por ser brasileiro, políticas. Mas hoje em dia não se usa mais esse processo, se faz o diagnóstico pelo escarro do bacilo de Koch. Né? Até porque existe isso, o uso das radiações para diagnóstico tem se ampliado cada vez mais, né? Se inventaram novos meios. E nesses equipamentos ultramodernos que fazem ressonância magnética, tomografias, o físico também está presente? O físico tem que estar presente de outra maneira. Aí o físico não necessariamente, hoje, né? Sim. Não necessariamente trabalha no hospital para isso, mas ele tem que periodicamente ir lá, ou uma equipe de físicos ir lá, porque ele trabalha no controle da eficácia do equipamento. Ele vai analisar se o equipamento está calibrado, se as imagens têm qualidade suficiente para produzir um diagnóstico. Muitas vezes o médico gostaria de ter uma imagem de uma tomografia, por exemplo, que fosse uma imagem quase que de cinema.
né? Para colocar num quadro bonito e tal. O físico não vai, certamente, ajudar a produzir nesse nível a qualidade da imagem, mas ele tem que se preocupar para que a imagem tenha qualidade suficiente para diagnóstico. Que o médico possa olhar para aquilo e dizer, não, aquilo está acontecendo por causa de tal causa, de tal motivo. Então, existem fatores técnicos do funcionamento dos equipamentos e do modo de uso do equipamento. Então, muitas vezes, os físicos têm que dar treinamento para os técnicos, para os tecnólogos, para os enfermeiros, como usar. Às vezes tem um equipamento de milhões de dólares, um tomógrafo de última geração, mas as pessoas às vezes não sabem exatamente como aplicá-lo e aí a imagem não se faz adequadamente, né? Quando se fazia mais, agora as imagens tendem a ser mais digitais do que por filme. Sim. Né? Mas quando tinham as imagens majoritariamente por filmes radiográficos, né? O que acontecia? Você ia fazer uma radiografia do braço, teve um problema aí, qualquer ortopédico, fazia a sua radiografia, se revelava o filme, e aí o médico... Demorava uns dias, né? Demorava um tempinho. Sei. E aí ele voltava e dizia, tá ok. Ou ele dizia, não saiu bom, temos que fazer de novo. E aí, isso aconteceu há pouco tempo comigo, numa radiografia. Acontece, né? Mesmo com o digital ainda acontece, menos, mas acontece. E aí essa nova radiografia, para poder obter uma imagem melhor, né? Era por quê? Porque como filme, depois que a imagem está fixada no filme, não tem mais o que fazer, ela está pronta. Então, ou ela fica boa, ou não fica mais. Com as imagens digitais, nasceu um outro campo, subcampo da parte de diagnóstico e que o físico de alguma maneira precisa dominar, que é o processamento das imagens. A imagem passa a ser um arquivo digital e esse arquivo existem softwares que podem fazer um melhoramento, um processamento daquela imagem. Então, isso reduz a reexposição, o reexame. Sei. E com isso o paciente recebe menos radiação, porque o excesso de radiação também é prejudicial, pode ser prejudicial. Então ele recebe menos, porque você pode fazer um trabalho no computador que melhora a imagem sem precisar ele tirar outra chapa. Mas com o filme isso não acontecia. Claro. Eu conheci minha neta, né, quase uma foto 3x4, na vida intrauterina, por meio de um... sei lá o que é aquilo. Ultrassom? Né? Um ultrassom. Ultrassom também é área de trabalho do físico? Ultrassom também é. Ultrassom... Que aí não é uma radiação, não sei como é que chama. Não, o ultrassom ele usa ondas mecânicas. É como o som, só que numa frequência inaudível para a gente, né? Ele não causa o problema que o raio-x em excesso poderia causar. Como a ressonância magnética também não. A ressonância magnética usa ondas de rádio, campos magnéticos e ondas de rádio, não usa raio-x. O raio-x é típico da radiografia, da mamografia, da fluoroscopia, da tomografia. E esses todos usam raio-x, né? Esses têm que cuidar. E tem o físico que estuda isso. O físico tem no seu curso de formação, estuda a física das radiações, como a radiação interage com a matéria. Quando entra um feixe de raio-x, se eu vou tirar uma radiografia do meu braço, a radiação entra aqui, sai e atinge o filme. O filme, sim. Né? Então, quando ela atravessa o meu braço, que tipo de efeitos ela está produzindo aqui? Então, no curso de física, principalmente quando ele tem a área voltada para a física médica, o físico vai estudar isso. Que tipo de interação, que tipo de efeitos ele produz? Como é a dose de radiação que é absorvida? Do que depende essa dose ser maior, ser menor? Mas ele tem aulas de anatomia, não? Muitas vezes sim. O físico? Sim, muitas vezes sim, tem aula de anatomia. Para poder olhar para uma radiografia e identificar qual é o órgão, qual é o. Às vezes eu acho que eles fazem mágicas. Aqui está a sua tireoide. Aonde, doutor? Aqui. Sei, estou vendo. É verdade.
O médico está até mais habituado com isso, Sim. né? Mas o físico não faz diagnóstico. Sim. Ele colabora, mas quem dá o veredito é o médico. Mas ele sabe ver a tireoide. Ah, Tem que deve saber ter pra poder. aprendido. E isso a pessoa adquire essa especialidade no próprio curso. Os cursos de física já pensam. Eu vou falar agora de uma forma geral, na física aplicada, né, nos seus vários segmentos, ou isso é uma pós, uma especialização? Como acontece hoje? A formação completa em física médica é em nível de pós-graduação. A formação Mais completa. doutorado, mestrado ou especialização? É mais para uma especialização hoje, não é? Na área de radioterapia, principalmente, o físico termina a graduação de física, né? E ele vai fazer uma residência de 2 anos. Né? Hoje no Brasil tem cerca de 13, 14 programas de residência em física médica, Como se financiados fosse a residência do médico. Sim. Ele é remunerado, tem uma Sim, bolsa. tem uma bolsa do Ministério da Saúde. Sei. Isso foi um ganho, porque isso aconteceu desde 2012, 2013. Foram os primeiros cursos, primeiras residências financiadas pelo Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação, aconteceram a partir de 2012, 2013. Eu Será que lembro vai porque eu continuar? participei disso também. Será que vai continuar? Esperemos que sim, porque isso deu um salto de qualidade. É né? mesmo. Porque existiam já cursos antes, em nível como uma residência, eles chamavam-se aprimoramentos na área de radioterapia. Mas as bolsas eram menores, o financiamento era pior e com isso tinha menos candidatos. Né? Mas isso é feito aonde? No hospital? No hospital, Ah, no hospital, dentro do hospital. dentro do hospital. Na área de radioatividade em geral, desde o raio-x até o tratamento de radioterapia. A radioterapia, as residências hoje, elas são majoritariamente em radioterapia. Porque o físico que vai trabalhar em radioterapia, ele já vai trabalhar no hospital. Sei. Não é? Nas outras especialidades, na medicina nuclear também. A maior parte dos físicos trabalham no hospital ou contratados para poder prestar serviço para o Então, hospital. ajude a gente. né? Qual é a diferença do nuclear para o físico de radioterapia? Então, exatamente. A física médica ela é dividida em 3 ou 4 partes, 4 subdivisões. A física da radioterapia, a física do diagnóstico por imagens, a física da medicina nuclear e da proteção radiológica. Então, o físico pode trabalhar em um desses setores ou até mesclar. Né? O diagnóstico ele vai trabalhar ajudando a performance e a utilização dos equipamentos que produzem imagem. Que vai do raio-x ao tomógrafo. Tomógrafo, ultrassom, ressonância Certo. e tudo mais. Né? Hoje em dia, em franco crescimento, desenvolvimento de modalidade, de complexidade dos equipamentos. Né? O de radioterapia, ele vai trabalhar com o tratamento. Né? Ele vai colaborar no tratamento, principalmente de pacientes oncológicos, pacientes que têm tumores. Né? Embora tenha outras variantes também, mas esse é o foco principal da parte de radioterapia. Na medicina nuclear, ele vai trabalhar com fontes radioativas, tanto para diagnóstico quanto para terapia. Fontes radioativas. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer um exame de cintilografia óssea. Então, o paciente se interna, ele recebe uma injeção de uma substância que contém uma fonte radioativa. É o contraste. Não é o nome. Não é o outra contraste, coisa. é uma fonte radioativa Sei. que circula no sangue dele, ele se torna radioativo em parte, mas, claro, o nível dessa radiação é controlado, calculado, e existe um detetor que fica do lado de fora dele para pegar imagens de onde essas fontes radioativas estão no seu corpo. Porque, por exemplo, quando se faz exame de tireoide, é muito comum acontecer isso. Né? Há uma substância
que é injetada, que é feita à base de iodo, de um isótopo do iodo, e a tireoide ela tem afinidade por iodo. Então esse iodo, que é radioativo, ele tende a se acumular na tireoide. Pela quantidade de iodo que se acumula na tireoide, é possível, por esse exame de cintilografia, por exemplo, analisar se a tireoide está funcionando bem. Mas não é essa a tireoide, né? A tireoide mesmo. A tireoide mesmo. Se está funcionando bem, se está funcionando a mais, né, com hipertireoidismo ou com hipotireoidismo, por esse tipo de exame. Sei. Esse é uma aplicação da medicina nuclear para diagnóstico. Da mesma maneira, você pode injetar ou aproximar uma fonte radioativa que vai não ser usada para imagem, mas para atacar, irradiar tal parte do seu corpo para produzir um determinado efeito. E tem o físico que está só preocupado com o excesso de radiação que as pessoas podem estar tomando, principalmente os trabalhadores, porque o paciente vai e vem, vai e sai. Os trabalhadores estão Os lá. trabalhadores ficam, né? Fazem dezenas de exames por dia, centenas às vezes, né? E vão trabalhar num eventual problema que nem o episódio lá em Goiás, né? E isso já é, inclusive, uma emergência, né? A emergência também devem ter sido chamados para estudar. Sim. Essa é uma outra história, né? Emergências são outras histórias, né? Aí já não cabe nem dentro do campo da física médica mesmo. Mas, certamente, ninguém vai poder trabalhar com isso se não tiver algum conhecimento do que fazer, né? E ele é contratado por hospital, ele é contratado pela empresa que presta, que deve ser a empresa que faz ou importa equipamento, ele é contratado, CLT, aquela antiga, não essa que está sendo votada, estamos em 2017, mês de maio, ainda não votaram, né? Ele é contratado ou Sim. é mais precarizado, autônomo? Não, ele é contratado na classificação brasileira de ocupações, existe lá o físico, um grupo da classificação é o físico e dentre as várias subdivisões existe o físico médico. Então ele pode ser contratado como físico e como físico médico, por conta disso. A regulamentação dessa profissão é uma das muitas que ainda está tramitando no Congresso. A regulamentação, né? Agora, a existência, ela já existe oficialmente há muitos anos aqui no Brasil. Em 2013, a Organização Internacional do Trabalho reconheceu a física médica como ocupação em nível internacional. E como ocupação na área da saúde. Sei. Isso é muito interessante. A gente pegando essa ILO, né, que é a International Labour Organization, né, quando foi publicado essa nova especificação, tem lá toda a descrição da função do físico médico, né, o medical physics, né, e aí onde ele trabalha, etc., e que ele faz parte da força de trabalho da área da saúde. Quer dizer que podemos falar que o físico, em alguns casos, é um profissional da saúde, junto com médico, fisioterapeuta, psicólogo. Exatamente. E outros mais. Exatamente, ele Enfermeira. trabalha isso no hospital, embora nem todos os físicos médicos tenham que trabalhar em hospital. Eles podem trabalhar, por exemplo, em laboratórios que fazem calibração de instrumentos que vão ser usados no hospital. Sei. Por exemplo, precisa-se de detetores de radiação. Quem vai fazer a monitoração da quantidade de radiação precisa ter detetores. Tem laboratórios que fazem a calibração dos detetores. Precisa de físicos lá. Eu lembro que uma vez uma reportagem dizia que alguns hospitais públicos tinham equipamentos, né, mas não podiam utilizá-los porque faltava desde a aprovação de PEM, né, até a calibração que não tinha sido feita. Exatamente. Outra coisa que aconteceu em relação ao IPEM, o IPEM é o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, né, ligado à Comissão Nacional de Energia Nuclear.
O funcionamento dos aparelhos de radioterapia, das fontes maiores de radiação, é sujeito à autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Recentemente, o governo adquiriu 80 novos aceleradores lineares para hospitais públicos, principalmente, né? Mas também para alguns privados, para renovar e ampliar o parque de equipamentos de radioterapia. Foram as famosas 80 soluções para radioterapia, que foram compradas para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. Isso demorou, teve todo um processo burocrático e tal, mas começaram a ser instalados. E eles encontraram o seguinte problema, que isso começou a aparecer exatamente em 2012. Que nem a Comissão de Energia Nuclear, a responsável falou o seguinte: muito bem, ótimo que vocês estão comprando novos equipamentos, mas eles não estarão autorizados a trabalhar se não tiver um físico médico junto. E aí o cabelo deles ficou arrepiado, porque quando eles foram olhar para o mercado, não tinha número suficiente de físicos médicos formados para aquela área. E aí eles falaram: quem forma? Quem forma são os programas de residência. E aí eles começaram a prestar atenção, e aí é que nasceu o investimento para as residências do Ministério da Saúde, principalmente para poder solucionar essa carência. Do ponto de vista acadêmico, os pesquisadores e os professores dessa área perceberam isso antes. Depois de 1990 e começo dos anos 2000, começou a se multiplicar os cursos de física médica em graduação. O nosso curso da PUC aqui, que eu trabalhei, foi o segundo curso de física que assumiu a ênfase em física médica no Brasil. E nós temos hoje 11 cursos de graduação em todo o Brasil, formando nessa área e outros tantos na área de pós-graduação, né? Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.